Estamos aqui começando mais uma transmissão nos estudos da Grafodoc Expert e hoje não se trata propriamente de um encontro de peritos, será uma coisa um pouco mais breve. Faremos o lançamento deste livro chamado A Jornada da Perícia Judicial e Extrajudicial. Bom, gente, temos uma jornada da perícia, mas vamos direto ao ponto. O que é este livro que, como eu já disse, há muito tempo eu estava querendo fazer o lançamento, mas são, como vocês vão ver daqui a pouco, são muitos tópicos que nós temos que conversar, no caso, em relação ao conteúdo deste livro, tá? Eu acredito que todos vocês estejam vendo aqui os slides. Confirma para mim, por favor, aí no chat, se vocês estão visualizando os slides. Todos estão vendo os slides? Deixa eu ver aqui. Ok, vendo, vendo. Ok, ok. Muito bem. Gente, então vou falar um pouquinho sobre mim, mas muito rápido, porque eu não gosto de falar de mim. Mas, como eu já disse em outras ocasiões, é interessante que vocês conheçam o profissional encarregado de transmitir o conhecimento a todos vocês, tá? Eu sou pós-graduado em perícia grafotécnica, sou especializado em documentoscopia digital, em perícia judicial e assistência técnica, e a minha área de atuação principal é grafoscopia e documentoscopia forense. Também sou especializado em papiloscopia forense e em outros cursos da própria era da grafo, em diversas outras instituições, tá? E vamos agora direto ao ponto. O que é este livro? Qual é o objetivo desta obra chamada A Jornada da Perícia Judicial e Extrajudicial? Bom, trata-se de um livro, trata-se de um e-book e trata-se de um material valiosíssimo que apresenta o direcionamento adequado para os estudantes da área, para o efetivo trabalho profissional em ambos os campos possíveis, ou seja, tanto na perícia judicial quanto na assistência técnica, que eu sempre vou dizer que muitos profissionais ignoram o trabalho como assistente técnico, e eu francamente não sei por quê. Mas isso é uma outra história. E nós abordamos aqui, nesse material, nesse livro, desde os passos após a especialização, a efetiva nomeação como o auxiliar da justiça. Porque, gente, muitas pessoas me procuram sem saber o que devem fazer. O que acontece muito? O aluno, o perito, ele realiza um curso, seja em qualquer instituição, ele consegue ser aprovado, ele tem o certificado de conclusão em mãos, mas a partir daí ele não sabe o que ele deve fazer para começar a trabalhar, tanto na judicial quanto na extrajudicial, principalmente na extrajudicial. Então isso acontece muito. Muita gente me procura, Rodrigo, o que eu faço agora? Eu concluí um curso, mas eu não sei o que fazer. Então, este livro é um guia, é como se fosse a direção adequada para o perito. E, claro, não apenas para aqueles que estão concluindo agora o seu curso, como também para muitos peritos que já estão atuantes na área. Como eu falei, tem muita gente que está atuando como perito judicial, mas ignoram o trabalho como assistente técnico. Gente, é muito bom trabalhar como assistente. Muito bom mesmo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat antes de prosseguir. Olha o comentário aqui da Geisa Pereira. Professor, o assistente técnico nem sempre sabe como atuar e nem fazer o contrato. Exatamente, Geisa. Muita gente não sabe isso. Só um minutinho. Muita gente realmente não sabe aonde conseguir trabalho. O português claro é esse. Gente, eu vejo muitas pessoas
dizendo principalmente em redes sociais, em Facebook, em Instagram, algumas vezes em grupos relacionados à perícia, que, olha, eu fiz o cadastro em determinado tribunal, mas eu não recebi nenhuma nomeação. Nenhum juiz me chamou para prestar algum tipo de serviço. Então fica por isso mesmo? Não, gente. É interessante que a gente tenha um plano B. Qual é o plano B? A assistência técnica. É uma possibilidade muito interessante. Gente, nomeações são sazonais e nomeações tem regiões que nomeiam mais e tem regiões que nomeiam menos. Por exemplo, Minas Gerais tem um bom índice de nomeação. Tá? Eu tenho muito trabalho, tanto em judicial quanto extrajudicial, nos tribunais de Minas. Ah, eu tenho trabalhos no Ceará também. Tem muita gente que diz: olha, eu já vi em grupos isso e, em certo ponto, é verídico. Sabem que eu sou muito transparente com todo mundo. Ah, Rodrigo, mas no Ceará os honorários são baixos. Olha, não deveria entrar nesse assunto, mas, como eu mesmo puxei, existem mecanismos que o perito pode usar para tentar, no caso, uma majoração melhor. Os honorários, no caso da justiça gratuita, realmente, no Ceará, nos tribunais do Ceará, são valores extremamente baixos. Agora, um perito pode considerar a assistência técnica e também, como eu já disse, existem mecanismos que podem, olha a palavra que eu estou usando, podem proporcionar os honorários melhores. Não estou falando do princípio da obrigatoriedade. Estou falando de possibilidade. É possível o perito melhorar os seus honorários até no Ceará. Eu já tive majorações de justiça gratuita em que eu trabalho consistiu em honorário de R$ 2.000. Agora, tem que saber fundamentar. Vou sair do protocolo novamente. Fundamentar, eu já falei isso outras vezes e vou sempre repetir isso. Fundamentar não é dizer ao juiz que ele pode majorar em até 2, 3, 4 ou 5 vezes de acordo com a resolução do próprio tribunal ou resolução do CNJ. Isto não é fundamentar. O juiz sabe que ele pode majorar os seus honorários. A questão é por que ele deve fazer isso. Então vocês têm que convencer o juiz, ok? Osana, por favor, pode falar. Esteja à vontade, assim como todos. Lá no Ceará, eu consegui agora, que eu já fiz vários para o mesmo juiz, aí ele já tirou de 400 e tá me dando R$ 1.000 agora, já bem melhor. Melhorou. Eu acho, se não me falha a memória, eu acho que a AJG no Ceará está em R$ 400. Deve estar em Quatrocentos torno e disso. quarenta e um, 441. 441. De 441 para R$ 1.000 é uma melhora boa. Então, existe essa possibilidade sim. A questão é, temos que fundamentar. Mas vamos voltar aqui ao ponto que vocês sabem que eu falo, e se não botar um freio, eu falo muito. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, André, e eu que nem sei o caminho das pedras, queria muito. Então, André, você está aqui com a oportunidade deste material que é bem interessante. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o conteúdo. É claro, não preciso dizer que somente tópicos, ok? A André falando que realmente os honorários são baixos, sim. Não sabemos nem como abordar os clientes. A Gisele está colocando isso, tá? Deixa eu ver o que mais. Olha que importante aqui que a Geisa colocou. Saber fazer um marketing seguro com orientações jurídicas. Sim, é necessário sim. Como devemos conversar e saber fazer um contrato? Gente, o primordial é elaborar um contrato. Não existe, popularmente falando, um contrato de boca. Isso não existe. Tudo deve ser documentado em um contrato de prestação de serviços. E olha, já vou adiantar aqui. Neste livro temos um modelo de contrato de prestação de serviços como assistente técnico. Já temos esse plus também no material. Ah,
Estratégia de fundamentação é importante, cada caso é um caso, realmente. Eu sempre bato nessa tecla. Gente, não podemos generalizar. Nós temos que avaliar a situação que nós estamos e, de acordo com aquela situação, definir a melhor estratégia que o perito deve utilizar. Não existe uma padronização nisso. Não existe o mapa da mina, a cereja do bolo. Não existe isso. Existem algumas dicas, porém, como a Geisa falou, cada caso é um caso específico, tá? Então, voltando aqui. Esse material, esse livro, ele serve tanto para o perito judicial, quanto para o assistente técnico e para os que estão iniciando, os que acabaram de concluir os seus cursos, seja em qualquer tipo de instituição, ou mesmo aqueles que já atuam e precisam de certa orientação. Então, quem está nessa vibe está no lugar certo, tá? E para quem é esse livro? Claro, para peritos judiciais e assistentes técnicos das mais diversas áreas. Gente, todo mundo sabe que eu sou um perito judicial e assistente técnico em grafo, em doc e em papiloscopia. Mas esse material, esse livro, A Jornada da Perícia Judicial e Extrajudicial, pode ser utilizado, ele é muito útil para quaisquer áreas em que o perito atue, seja como judicial ou assistente. Não é restrito a grafo, ou a doc ou a papiloscopia. Pode ser em qualquer área, tá? Ah, ok, deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Gente, eu vou fazer um pedido a vocês, tá? Se vocês notarem algo estranho nas imagens, algo que não devia estar ali, vocês me sinalizem para que eu possa tomar as medidas aqui, ok? Na foto do perfil da pessoa, na imagem de transmissão, uma imagem que não deveria estar ali, enfim, eu peço a ajuda de vocês caso isso aconteça, tá bom? Bom, ah, qual agora o que muita gente deve estar se perguntando? O conteúdo deste livro. Qual o conteúdo que nós abordamos aqui neste caso? Nós temos, primeiro, começamos com uma introdução bem básica do que é o perito judicial e o que é o assistente técnico, porque tem muita gente que ainda não sabe essa diferença. O que é um auxiliar da justiça e o que é um perito assistente. Mas bem básico. Falamos também, como toda profissão, existem vantagens e desvantagens. Claro, nem tudo é aquele mar de rosas, mas não é aquele bicho de sete cabeças que muita gente coloca em redes sociais, tá? Não me deixe mentir, deixa eu ver se a lista está aqui, está. A Osana, que, como eu disse, tem bastante serviço e também muito trabalho dela são aqueles casos bem complexos. Já falei aqui várias vezes em outras lives também. Ah, tratamos aqui de limitações da profissão, ou seja, o que pode limitar em partes o trabalho do perito ou mesmo inviabilizar um trabalho pericial. Existem limitações. E um perito judicial, ele pode estar sujeito a algumas dessas limitações. Então ele tem que saber, eu posso ir até onde? Até aqui. Daqui para lá, eu poderia estar fazendo aquela afirmação, aquele trabalho, aquela análise. Falamos disso aqui também. Um tema polêmico, que é a especialização. Afinal, para ser perito, precisa de nível superior, precisa apenas de nível médio. Existe muita polêmica nisso. Existe uma polêmica em que o CPC não especifica propriamente. Então, como fica? Nós falamos sobre isso aqui no livro também. Sobre cadastro nos tribunais, a documentação necessária, documentação pessoal, documentação profissional, dados bancários. Falamos também sobre isso. Certificado digital, acreditem, tem muita gente que não sabe o que é certificado digital. Já vou adiantar aqui, ó. Eu tenho um exemplo de um certificado digital, que é o meu token. Esse é um tipo de certificado, mas existem outros. Temos vários tipos de certificados.
nós mostramos aqui como conseguir um certificado digital, que é muito importante. E naquele ponto em que eu falei no início da nossa conversa. O que fazer após ser nomeado? O perito foi nomeado. E agora, o que ele faz? Gente, muitos peritos, claro, via de regra, nas primeiras nomeações, eles têm uma euforia muito grande em iniciar os seus trabalhos. Mas nem sempre é possível. Por exemplo, o Código do Processo Civil ele estabelece que o perito tem um tempo para dar esse aceite. Então é interessante o que ele deve fazer neste tempo até ele aceitar aquele trabalho ou não. Ele também pode recusar. Mas não vamos recusar, vamos trabalhar, vamos aceitar muitas nomeações. Temos aqui um capítulo muito interessante chamado de Boas Práticas na Condução do Trabalho Pericial. O que significa isso? Significa como se portar em determinadas situações. Tá? Existem situações, deixa eu dar um aceite aqui, em que as partes elas podem estar, vamos dizer assim, eufóricas. Afinal, um tribunal, um processo é uma disputa. E quando as partes se encontram, pode acontecer, não é o princípio da obrigatoriedade, pode acontecer algumas situações que o perito pode se destabilizar. Então, como se portar em essas situações? Em algumas vezes, o perito pode ter que utilizar, só um minutinho, ele pode ter que usar algum tipo de autoridade, afinal, ele é o profissional encarregado da perícia, tá? Locais para realizar diligências, contato com as partes, como contatar as partes de um processo, tudo isso a gente fala de forma bem clara e bem objetiva nesse nosso livro da Jornada da Perícia Judicial e Extrajudicial. E vamos também falar do assistente técnico. Como eu disse, muita gente ignora. E, gente, trabalho como assistente técnico, eu não vou. Ignorando o financeiro. Eu sei que é difícil ignorar o financeiro, mas vamos ignorar o financeiro. Profissionalmente falando, é muito bom trabalhar como assistente técnico. Agrega muito conhecimento para todo mundo. Muito mesmo. Tá? E temos a importância. Por que que o. Alô? Alguém falou alguma coisa? Não? Tudo bem? Ok. Ah, qual é a importância do assistente? Por que as partes devem contratar um assistente? Ainda existem algumas pessoas ou instituições que possuem certa resistência em contratar um assistente, principalmente casos que envolvam, por exemplo, beneficiário de gratuidade da justiça. Afinal, as pessoas elas não teriam condições financeiras para arcar com os valores dos honorários de um assistente técnico, tá? Mas mesmo assim, é muito importante a presença do assistente técnico, muita mesmo. E aqui algumas pessoas aqui no chat, deixa eu ver, que não sabemos nem como abordar os clientes. Falamos disso aqui, ó. Contato com clientes em potencial, tá? E quais os serviços que o assistente pode oferecer? Assistente técnico, gente, não é só elaboração de parecer técnico. Não. Só um minutinho. Não é só elaborar pareceres técnicos. Existem diversos tipos de serviço. Por exemplo, assessoria ou consultoria, um parecer prévio, que tem os dizeres do Código de Processo Civil sobre produção de prova, no caso do parecer prévio, antes da nomeação de um perito. A quesitação, no caso, obviamente, quesitação estratégica, não é a quesitação copiada de modelo e colada naquele serviço. Gente, eu vou falar uma vez, já falei isso outra vez e vou falar. Por favor, quando vocês estiverem trabalhando como assistentes técnicos, não utilizem modelos de quesitos. Vou falar de novo. Quando vocês estiverem trabalhando como assistentes técnicos,
Não utilizem modelos de quesitos, porque vocês, quando são assistentes técnicos, vocês estão sendo pagos para acompanhar aquele processo, analisar tudo que está naquele processo e elaborar, claro, em conjunto, em sintonia com o cliente, com o seu contratante, elaborar a estratégia de acordo com aquele caso. Teve gente que colocou aqui no chat, cada caso é um caso. Se cada caso é um caso, como eu vou utilizar um modelo pronto para isso, para uma quesitação? Então, falamos aqui, abordamos a quesitação estratégica, o acompanhamento de diligências. Gente, eu já fui contratado somente para acompanhar uma diligência. E não foi uma ou duas vezes, não, foram muitas vezes. Somente para acompanhar uma diligência. Só isso. O parecer impugnativo, que, claro, é o campeão de trabalho para um perito, tá? E a assistência técnica completa, que, ou seja, tudo isso que engloba todos esses subtópicos que eu falei aqui. Assessoria, parecer prévio, quesitação, acompanhamento de diligência, parecer impugnativo, tudo isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat antes de prosseguir. Rafael falando que tive somente um trabalho judicial, DOC Grafo, não foi como assistente e tive um orçamento recusado. Sim, pode acontecer, tá? Ah, Rodrigo, já aconteceu com você? Já aconteceu. Orçamento, proposta de honorários para o trabalho como assistente e o cliente não aceitar e fazer com outra pessoa. Já aconteceu, tá? Captação de clientes. Eu tive algumas pessoas aqui no chat que colocaram que não sabem como captar clientes. Gente, existem muitas ferramentas que ajudam muito na captação de clientes, tá? Temos o Google, redes sociais. Gente, redes sociais está se tornando um problema para peritos, porque os peritos estão postando coisas profissionalmente indevidas. Então, tenham muito cuidado com redes sociais. Falamos bem especificamente sobre redes sociais aqui. Website, contato por telefone, que eu prefiro contato presencial, mas nem sempre isso é possível. Então, temos contato por telefone, contato por e-mail, tá? Cálculo de honorários, como calcular honorários. Gente, vou dizer uma coisa aqui que a escola amanhã ou hoje mesmo vai puxar a minha orelha. Não peçam modelo de cálculo de honorários. Por quê? Não, deixa eu especificar. Tomem cuidado com modelos prontos de cálculos de honorários. Por que isso? Porque muitas pessoas estão apresentando proposta de honorários com seus cálculos com etapas de trabalhos periciais que não serão colocadas naquele caso. Por exemplo, existem pessoas que colocam na discriminação dos trabalhos coleta de assinaturas do periciando. Só que naquele caso específico que a pessoa está atuando, o periciando é falecido. Então, a pessoa ela chegou a agendar uma coleta num cartório para que a pessoa comparecesse. E o periciando já era falecido. Então, muito cuidado em como vocês vão apresentar essa proposta de honorários. Falamos disso também. E uma coisa que está faltando muito nas pessoas, e em especial na perícia, ética e postura profissional. Então, temos que falar sobre ética na profissão de perito judicial e assistente técnico, tá? Temos aqui um capítulo bem interessante falando sobre responsabilidade civil e criminal. Mas, Rodrigo, nós somos peritos judiciais, nós trabalhamos na vara civil, nós estamos sujeitos às determinações do Código de Processo Civil. Por que criminal? Gente, o perito também está sujeito ao Código Penal como qualquer cidadão. Então, existe um problema aí sobre responsabilidade.
nós temos muita responsabilidade no nosso trabalho. Então, como eu disse, o trabalho do assistente técnico não é só entregar pareceres, assim como o trabalho do perito judicial não é só entregar laudos. Infelizmente, isso está acontecendo. Está se transformando numa corrida de quem entrega mais laudos, tá? Então, nós temos muita responsabilidade no nosso trabalho, tá? Olha que interessante aqui, ó. O Rafael, ele é aluno lá da nossa escola, e ele colocou: não tive laudos impugnados ainda, mas também, olha que interessante, não me deparei com nenhum assistente. Gente, eu vou desmistificar uma coisa agora aqui. Rafael, obrigado pelo seu depoimento aqui. Isso, gente, ah, acontece, isso que o Rafael colocou, de não ter assistente, como eu falei, nem sempre as partes podem ou querem contratar um assistente, embora seja muito importante o assistente no processo. Mas eu já vou desmistificar uma coisa aqui, tá? Quem acha que o laudo pode ser impugnado somente se a parte tiver um assistente técnico, isso é mito. Ah, Rodrigo, mas tem uma jurisprudência, uma decisão do Supremo que diz que a parte tem que ter um assistente técnico. Gente, jurisprudência? A Ana Pereira está dizendo que está sem som. Gente, o meu som está chegando aí para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Rafael, som ok. Todo mundo bem? Ok. Então, gente, jurisprudência, o juiz pode não concordar, tá? Eu vou falar um caso aqui para vocês de uma, claro, óbvio que eu não vou citar nomes, para não ser indelicado, mas vocês sabem que eu também trabalho como mentor de muitos peritos no Brasil inteiro, tá? E há um tempo atrás, não tanto tempo, mas há alguns meses, uma pessoa me procurou, tá? Uma perita, pedindo uma mentoria, uma ajuda em um caso que ela tinha. Bem rápido. Ela apresentou um laudo para ela é perita judicial, ela apresentou um laudo e o laudo foi impugnado. As partes não tinham assistentes técnicos. O advogado de uma das partes impugnou o laudo e o juiz pediu que ela se manifestasse, porque geralmente isso que acontece, tá? Aí, qual foi, só um minutinho, qual foi a defesa dela? O que que ela disse para o juiz naquela manifestação que o juiz pediu para ela? Ela disse exatamente isso. Juiz, tem a jurisprudência tal do Supremo que diz que a parte para impugnar o laudo do perito, ela tem que ter um assistente técnico. Gente, eu concordo, tá? Porque não tem cabimento, ou é ilógico, que uma pessoa leiga, no nosso caso, grafo ou doc, questione o trabalho de um expert. Não seria lógico. A lógica é que um especialista questione um especialista, tá? Só que o que que aconteceu? O juiz não comprou a ideia dessa perita, porque a impugnação foi muito, muito bem elaborada. Estou falando de forma técnica. Provavelmente, eu não posso afirmar, porque isso não aconteceu comigo, provavelmente esta parte que questionou o laudo deveria estar aqui, ó. Serviços prestados como assistente técnico, assessoria e ou consultoria. Provavelmente, mesmo sem assistente técnico indicado no processo, as partes poderão estar sendo assessoradas por um perito. Faço muito trabalho assim, muito mesmo. Então, essa perita me mostrou a impugnação e pelos termos utilizados na impugnação, nós como peritos percebemos, olha, tem um perito ali dando orientações. Então, o juiz impugnou, no caso, aceitou a impugnação e disse, quando ela apresentou essa defesa, ele disse: olha, estou ciente dessa jurisprudência e mesmo assim eu quero explicações da perita sobre o laudo apresentado. Foi aí que ela me procurou e me explicou toda essa história. E
Infelizmente, olha, o que eu disse para ela, o seu laudo, infelizmente, está equivocado. Você vai ter que apresentar, o que não é recomendável, um laudo retificador, um laudo para corrigir o laudo anteriormente apresentado. E isto é muito ruim para o perito. Muito ruim. Então, nem sempre somente o argumento a parte não tem assistente, nem sempre isso pode ser uma justificativa aceitável. O perito pode utilizar isso? Pode, mas somente isso é uma defesa muito vaga, tá? Então, isso que eu queria falar sobre o que foi colocado aqui foi pelo Rafael. Ah, cadê? E, gente, encerrando esse livro, nos capítulos finais do livro, nós temos os modelos, como eu falei. Temos modelo de contrato de prestação de serviços, no caso, para o assistente técnico. Temos modelo de currículo profissional. Gente, o currículo é bem interessante, tá? Engana-se quem acha que juiz não lê currículo. Lê sim, tá? Então, um currículo profissional, além de ser muito interessante para uma nomeação, é muito interessante para o assistente técnico. Porque muita gente, quando nós nos apresentamos a clientes em potencial, esse cliente pode, ó, envie para mim um currículo. Ou, no momento de uma apresentação, o perito realizar logo a entrega de um currículo profissional. Tá? E temos também um modelo de carta de apresentação para que o perito apresente aos seus clientes em potencial, no caso, a assistência técnica. Gente, este é o conteúdo deste livro. São, se não me falha a memória, são 103 ou 104 páginas, tá? Tem muito conteúdo interessante aqui. O Rafael fez uma pergunta, presumo que seja em relação ao laudo pericial. E se existirem erros, no caso erros no laudo, mas o resultado está correto. Eu não entendi como um laudo com erros apresenta um resultado correto. No caso, uma conclusão correta em um laudo com análises equivocadas. Eu, particularmente, não consegui assimilar isso. Tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo certo, tudo ok. Tem alguma admissão aqui para realizar na sala? Não, tudo certo. Então, gente, o que que vocês acham? Coloquem aí no chat, por favor, ou falem. Podem abrir o microfone, fiquem à vontade. O que que vocês acham deste conteúdo, da proposta desse livro? Fiquem à vontade aí enquanto eu bebo mais água. Tem uma pessoa aqui, qual o nome? Redmi, cadê? Redmi Note 7. O livro será online ou impresso? É online, é um e-book, tá? É um PDF. O livro será digital, sim, ô Francilene, será digital, tá? Tem que mandar uma mensagem, ok. Fernanda dizendo muito bom, sem contar que ajuda bastante. Ah, Redmi Note disse que é o Marcondes. Gente, eu não sei se esse Marcondes, eu não sei se é você que já participou de outras lives minhas. Mas eu vi a sua foto uma vez, eu conheço essa pessoa de algum lugar, e ficou isso na minha cabeça, enfim. Ah, eu acho que foi você numa live que eu fiz, não tenho certeza. Bom, gente, algumas pessoas devem estar se perguntando qual é o valor desse livro. Qual é o valor? Não, o prazo decadencial, inclusive o STJ manifestou isso no voto.
daqueles que já pediram o extrato, a microfilmagem. Se em algum momento, por algum motivo, foi solicitado, prazo decadencial é a partir dali, porque é o momento que a pessoa, que a parte tomou ciência dos extratos, né? Ele tem até 10 anos para requerer. Então, se alguém fez esse pedido, essa pessoa vai ficar de fora. É bem raro, né? Que a maioria das pessoas não fizeram esse pedido. Mas, enfim, também é uma prova que o Banco do Brasil vai tentar comprovar, vai tentar apresentar no processo para alegar uma preliminar de decadência. Que eu tinha combinado com a doutora Gabriela de enviar amanhã o link e as regras. Bom, eu acredito que não seja sobre o nosso assunto aqui, tá? Então eu ativei o mudo. Bom, gente, qual o valor deste valiosíssimo material que, como eu disse, tem muito a agregar, não só para os que estão iniciando, como também para aqueles que já estão trabalhando na área, seja no judicial ou como o assistente. Gente, esse livro está com o valor de somente R$ 59,90. Eu não sei como é aonde vocês residem, mas aqui em Rio de Janeiro, na região que eu estou, este valor é mais baixo do que o valor de uma pizza. Estou falando da pizza mais básica. Então, eu acredito que esse valor esteja muito, muito, muito interessante. E as formas de pagamento pode ser feito no Pix, no boleto ou no cartão de crédito, tá? É possível parcelamento? Não, gente. Dessa vez, vamos combinar que o valor está muito interessante, R$ 59,90. Então, eu acredito que nós chegamos a esse valor justamente para que as pessoas possam adquirir esse material e muito útil. Gente, muito útil mesmo. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. O Marcondes, professor, te sigo no LinkedIn, postei meu certificado comentando sua aula. Gente, agradeço muito, tá? Eu, toda vez que as pessoas comparecem nas lives que ou eu proporciono ou a escola proporciona, eu gosto muito, tá? Eu gosto muito desse bate-papo que eu tenho. Eu prefiro trabalhar em lives aqui no Zoom do que no YouTube, mas eu sigo regras, tá? Escola não fique sentida, mas eu já disse várias vezes para a Grafodoc Expert que eu prefiro no Zoom do que no YouTube, isso não é segredo para ninguém. Realmente, o valor está acessível, o Marcondes, e eu acredito que todos irão usufruir bastante. Aqueles que puderem adquirir irão aproveitar muito o conteúdo. Muito mesmo. É um conteúdo que a gente leva para a vida inteira. Deixa eu dar uma olhada aqui na nos participantes que a gente já vai providenciar o sorteio, que acredito que muitos de vocês estejam esperando o sorteio que nós realizaremos aqui nesta transmissão. Faremos um sorteio de um exemplar desse totalmente gratuito, tá? Gente, quem quiser falar alguma coisa aqui, pode falar. Eu já vou colocar o link de compra aqui no chat, tá? Quem quiser esclarecer alguma dúvida, fique à vontade. A sala é de vocês. Ok? Quem quiser falar, pode falar. A Jane falando que quer ser sorteada. Tudo certo aqui, deixa eu dar uma olhada. Marcondes falando que quer o livro. Vou colocar logo aqui o Marcondes na lista. Tenho aqui a cadê? Francilene Araújo. Como será o sorteio? O sorteio será aqui online agora, ô Miller. Será sorteado um nome aqui pelo site sorteio.com, tá? Só estou aqui terminando de acrescentar alguns nomes.
Deixa eu ver aqui no chat. Gente, ninguém tem dúvida hoje. Geralmente todo mundo tem algumas dúvidas, ninguém tem dúvida hoje. Tá todo mundo bem? Professor, Oi, fala, ô, Marcondes. Marco, me dá só um minuto, acho que Sim, menos que isso, pra você me explicar assim, se eu agi correto ou poderia ter esperado um pouquinho mais. É porque eu fui nomeado sucessivo de um perito anterior, né? Um perito contador, contábil, né? sim, Só que ele era também especialista em grafotécnico. sim. Aí o juiz nomeou e pediu para ele, né, fixar os valores. Ele pediu, um contrato de banco, esses contratos bem típicos, né? Uhum, De mudança de valores, quantidade de parcela, e a pessoa estava pedindo essa revisão, né? No contrato, não batia com o que foi contratado no momento. sim. O juiz, de momento, assim, do que eu li o processo, ele aceitou os honorários, não questionou. O perito anterior pediu 4 salários mínimos, aproximadamente, Sim, para fazer a perícia. E só que aí, logo em seguida, o advogado do banco já impugnou, né? Alegando que os valores de 4 salários mínimos não condizia com o valor da ação, que eu acho que é em torno de R$ 40.000, né? Que uhum, o requerente está pedindo, só que o valor real do prejuízo que essa aposentada estava tendo era de R$ 8.000, né? sim, Mas aí colocou aquele monte de coisinha ali, né? E inflou o valor da causa. sim. E, bom, aí o juiz aceitou a impugnação do advogado do banco e o advogado colocou alguns questionamentos lá que eu acho que não teve fundamento nenhum, foi meio genérico. E meio que genérico, mas o juiz eu acho que também ele achou um pouco caro, um pouco salgado, né? Quase cinco Uhum, salários mínimos, 4 salários mínimos, pelo valor da causa. E aí, logo em seguida, me nomeou. Ele não pediu nem para o outro perito se manifestar. Já foi meio que sumário, sabe? Já tirou o perito, já me nomeou logo em seguida. Eu pensei, pô, eu vou ter que reduzir bastante aqui para não ficar tão ruim para mim e nem tão certo. salgado, né? Aí eu joguei lá mais ou menos, não chegou nem a 2 salários mínimos, né? E logo em seguida, a assistente judiciária ela pegou e já anexou aos autos e já usando uma jurisprudência que ela tem, já solicitou o pagamento dos 50% ao banco, né? Não foi nem o juiz que deu a decisão, ela já tomou essa iniciativa, Certo. usando, né? Eu esqueci qual artigo que ela usou. E aí, logo em seguida, o advogado, mesma coisa, impugnou. Uhum, Só que aí ele fez assim, ele fez um copia e cola, né? certo. Ele usou a mesma petição, ele não teve nem a coragem de mudar os 4 salários mínimos. Ele já Acontece colocou a muito. mesma coisa. E não, e alegando que, assim, dando assim, uma ideia que era para meus honorários ser em torno de R$ 1.000. Teria que ser em Hum, torno de R$ 1.000. Precificando o meu trabalho. sim. Aí eu já. Aí, assim, eu não esperei deixa eu desligar. Eu não esperei o juiz se manifestar e pedir para, né, ver se eu corrigi os honorários. Eu já emiti uma petição lá, fazendo minhas indagações, e e coloquei um parágrafo dizendo que o advogado não se atentou em mudar sequer, né, o questionamento de 4 salários mínimos, né, para 2. E, sim, a assistente judiciária aceitou novamente e já decidiu pelo juiz. Aí eu fiquei meio sem entender, porque não foi nem o caso de esperar o juiz decidir. Ela mesma já tomou iniciativa. Já decidiu e pediu para o banco depositar os 50%.
Uhum. Eu coloquei bem fundamentado a minha petição, comparando a mesma petição anterior, né, que ele simplesmente não usou os valores, né, que eu coloquei, que foi menos 2 salários mínimos. Então, assim, eu acabei usando o próprio o veneno dele contra ele, o advogado, Sim. né, que ele não se atentou a olhar o valor, acho que ele nem viu o valor que eu coloquei. Ele já pegou e já peticionou lá, impugnando. Assim, eu não sei nessa questão se eu teria que ter esperado o juiz se manifestar a Ó, respeito da impugnação do advogado novamente. sim. Olha, eu aproveito isso que o Marcondes disse e já respondo aqui uma que o Rafael. Devemos sempre aguardar a notificação para nos posicionarmos. Eu gosto de aguardar a manifestação do juiz, tá? Porque algumas vezes pode acontecer da parte fazer uma impugnação e o juiz nem pedir a opinião do perito. Ele ou desconsidera ou ele já arbitra os honorários que ele acha justo, que o magistrado considera como justo, tá? Agora, em relação a utilizar o que o advogado disse para uma resposta, sou totalmente a favor. Eu acho, se o advogado, eu acredito que se ele não leu, não se familiarizou com o que o perito disse, sinto muito por ele. Porque eu tenho certeza. Não, eu não gosto de falar isso. Provavelmente, se o perito fizesse isso, o advogado ia cair em cima dele. Então, eu não vejo problema nenhum nesse tipo de atitude. Por exemplo, eu acho, eu, eu acho que o advogado, tudo bem, ele está fazendo o trabalho dele. Ah, Rodrigo, meus honorários foram impugnados. Gente, o papel do advogado é esse. O problema é quais os argumentos que ele utiliza para impugnar. Via de regra, inexistência de complexidade no caso. Aí olha, o trabalho do perito é muito fácil. Embora, lá vou eu criar polêmica, embora alguns defendam, publiquem vídeos, etc., de que é tudo muito fácil, de fácil não tem nada. O trabalho de perito grafo ou doc é muito, muito complexo. Muito mesmo. Então, quando o advogado diz que inexiste complexidade, bom, eu respondo que, olha, o trabalho do perito é esse grafo, por exemplo. Esse. Eu coloco, faço uma discriminação de tudo que um perito grafo faz. Isso é ausência de complexidade? Ah, o periciando é falecido. Não haverá uma coleta presencial ou remota de assinaturas, porque a pessoa não está mais presente. Como colher assinaturas, então? Vamos ter que fazer um trabalho de investigação. Olha, eu preciso de padrões naturais da pessoa. Cartórios? Ah, não tem assinatura em cartórios. Bancos? A pessoa nunca abriu conta em banco. Zonas eleitorais, cartórios eleitorais. A pessoa nunca votou. Ah, ela votou. Eu quero assinatura. Vamos oficializar. Vamos oficiar. Juiz, por favor, ofício, para que eu possa ter acesso a isso. Então, não é simples. Então, Marcondes, eu não vejo problema em, se o advogado não se atentou a isso, você explorar isso. Eu não vejo problema nenhum. Eu, assim, o que eu achei foi um pouco precipitado da parte do juiz, que eu acho que ele não deu nem chance para o outro perito. Acontece, Ele- infelizmente. é, foi assim, foi Acontece. sumário. Aí eu fiquei meio preocupado. Falei, "Pô, esse juiz aí não está nem levando em consideração o zelo, o trabalho, né, do perito, a dedicação dele num laudo pericial, ele vai ficar impugnando também, né, até chegar no valor de R$ 1.000 que o advogado está sugerindo. Falei, pô, o cara vai começar a pôr preço no meu trabalho, não vai dar, né? Então, subsequente, eu percebi que está muito rápido as decisões.
falei, eu já vou colocar logo aqui a minha petição. Foi muito bem fundamentada. Eu, não, assim, eu usei alguns trechos que o advogado foi, né, os argumentos foram genéricos, sem fundamento, Uhum. e em um trecho ele colocou que, e justamente, eu vou usar suas palavras aí, que não havia assim, complexidade na avaliação, na perícia. Eu falei, pô, o cara, será que ele, como é que ele fala que não tem complexidade numa falsificação, né, uma suposta falsificação? E que os valores periciais teriam que ser bem inferior a um salário mínimo. Né? Falei, beleza, a ideia dele, né? Quer dizer, ele pode colocar lá 10, 20, 30% de honorários em cima de uma causa, ganhando do sucumbente ou do próprio cliente, né? Mas os peritos que estão estudando, eu já estou no Uhum. terceiro, no quarto curso, são uma pós, estou fazendo uma outra especialização, metendo a cara nos estudos aqui para valer mesmo, para ter um grau de conhecimento mais um pouquinho, né? Além do que geralmente o perito se estaciona, né? Sim, infelizmente. Então, né? Então, assim, eu estou tentando fazer um currículo que, inclusive, eu vou fazer um comentário. Estava sentado com uma advogada do meu essa semana, foi até agora, é, foi domingo. E ele é de Mineiros, Goiás, né? A gente encontrou lá nesse casamento, e eu conversando com ele. E ele me apresentou, aí ele falou assim: olha, eu te mandei um currículo meu um tempo atrás, você chegou a olhar como assistente técnico, vamos trabalhar como assistente técnico e fazer uma parceria. Aí ele falou: inclusive eu recebi um e-mail de um outro perito. Só que, assim, nessa proporção, só porque o currículo também faz a diferença na hora de apresentar para o advogado, eu percebi que esse perito foi esperto. Ele encheu ali aquela parte de capacitações, né? Uhum. E é claro que tudo que ele colocou lá eu já tinha capacitação. Sim. Só que ele colocou mais além, né? Ele colocou também algumas atividades extracurricular que não condizia com perícia, mas eu vi que isso encheu os olhos desse colega meu advogado, desse amigo advogado. Sim. Eu pensei, então, não é simplesmente você falar assim, eu faço grafotécnica. Parece que eles estão querendo algo a mais sempre quando vê um currículo, Sim. né? O Marcondes, eu sempre defendi que não é questão de papo de vendedor. No meu caso, eu não estou falando, o Rodrigo está falando porque ele está querendo vender curso. Eu sempre defendi que, se você é um perito, acabou de concluir o seu curso, um exemplo, você tem um curso de uma instituição, seja qual for. Você coloca no seu currículo e você vai se apresentar a um cliente potencial como assistente técnico, como qualquer entrevista de emprego. Você tem o seu currículo montado desta forma e você tem um outro candidato que tem, além de um curso específico de grafo, ele tem outro tipo de especialização, ainda, vamos dizer, em relação a grafo ou a doc, um curso de doc digital, um curso de construções exóticas, alguma coisa desse tipo. Ou outros cursos de grafo, de outras especializações também, uma pós-graduação, enfim. Gente, quem tem um currículo profissional com um quantitativo maior e melhor, olha a polêmica, melhor de atribuições ou capacitações, sempre terá um passo à frente. Por que melhor? Porque não adianta, eu já vi um profissional falando isso e eu concordo, não adianta você ter vários cursos de grafo, várias nomeações, 200 nomeações, polêmica, se você não consegue distinguir a assinatura do titular do documento, de um RG, da assinatura do diretor do aquele órgão emissor. Pode parecer brincadeira, mas isso acontece. O que é isso? Falta de atenção, tá? E em alguns casos, não esse especificamente que eu disse, nesse exemplo, mas uma coisa que acontece muito, que o Marcondes disse, assino embaixo, é o perito que se estaciona. Gente, eu já passei por isso.
Lá atrás, no meu primeiro curso, quando a gente pega o certificado, nós ficamos nas nuvens. E finalmente consegui um certificado de sou um perito. Gente, perícia, grafo ou doc é muito detalhista. Muito detalhista. Uma coisa que os alunos matriculados na escola, muitos que vêm de outros cursos falam o curso tem muito detalhe. Mas, gente, grafo é detalhe. É muito detalhe. Não é só um jogo de convergência e divergências. Tem mais divergências é falso, tem mais convergência é verdadeiro. Não é assim. Se fosse assim, seria muito fácil. Então, estudar nunca é demais. Conhecimentos nunca são demais. Então, o perito que ele se estaciona com um curso, dois cursos, ele sempre vai ficar para trás, para aquele que se mantém atualizado constantemente. Isso é fato. Isso é fato. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no chat. A Geisa colocou estratégia de defesa, dizer que não há complexidade. Importante, olha, importante o perito saber argumentar ao juiz. Sim, Geisa, exatamente isso. Tudo é questão de fundamentação. Bom, gente, deixa eu colocar aqui. Vamos fazer aqui o sorteio, tá? Alguns devem estar ansiosos para o sorteio. Deixa eu. Acredito que todos vocês estejam vendo aí o navegador com os nomes de vocês. Confirmem para mim, por favor, se vocês estão visualizando. Deixa eu ver. Sim, ok, ok. Muito bem. Gente, eu vou falar os nomes aqui. Se eu não, se alguém não tiver o seu nome pronunciado por mim, pode falar que a gente inclui, tá? Ana Pereira da Silva, Andréia, Daciane Cruz, Fernanda Oliveira Dias, Marcondes, Francilene Araújo, Geisa Pereira de Magalhães, Gisélia Silva de Araújo, Osana Ribeiro, Jane, Miller, Mitsu, Rafael Souza, Samira, Raquel e Marcelino. Alguém não foi chamado? Ou todo mundo que está na sala, eu falei o nome de todo mundo aqui? Quem eu não falei o nome, por favor, coloque aí no chat. Ok, ok. Acredito que o nome de todos estejam aí, né? Deixa eu dar mais uma conferida aqui. Ok, parece que está o nome de todos. Gente, vamos fazer o sorteio agora de quem vai ganhar um exemplar gratuito deste maravilhoso livro com esse conteúdo extremamente técnico e, com certeza, extremamente útil, tá? Boa sorte para todos vocês e vamos sortear. Vamos lá. Quem vai ser o ganhador? Vamos ver, vamos ver. Gisélia Silva de Araújo Benete. Gisélia, deixa eu ver aqui, cadê a Gisélia? Gisélia Silva de Araújo Benete, parabéns, você ganhou. Cadê? Só um minutinho. Você ganhou aqui esse exemplar. Só um minutinho, deixa eu admitir aqui. Gisélia, eu vou pedir para que você deixe aqui no chat o seu e-mail para que a gente possa entrar em contato com você para fazer o envio desse material, tá? Coloque aí, por favor, o seu e-mail.
Cadê? Gisélia? Gisélia, seu e-mail. Ah, tá aqui. Ok, deixa eu colocar aqui nos registros. Bom, gente, então fizemos o sorteio. A Gisélia foi a grande ganhadora deste livro, maravilhoso, como eu já disse. Agora, quem não foi sorteado, obviamente, pode adquirir o material. Nós estamos com o carrinho aberto a partir de agora, tá? Está aqui no chat, no bate-papo, o link direto para a compra deste livro. Eu espero que todos vocês gostem do material. Tenho certeza que todos irão gostar. Deixa eu ver aqui. Tudo certo aqui no chat? Sim. Então, quem quiser fazer a aquisição, aí está o link, ou podem me procurar no privado, que eu envio o link novamente. Será postado em redes sociais, em grupos, etc. Tá? Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos. Estamos encerrando esta live. Gisélia, nós vamos entrar em contato com você para pegar os seus dados para fazer o envio. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até esse horário. Quem puder adquirir, vou agradecer muito. Quem não puder, não tem nenhum problema. Então, gente, boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Bom Natal e bom Ano Novo a todos vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom? Tchau, gente. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.